E outra, eu falo sempre assim, né? Tá nervosa. Esse atualmente está ligado a quê? Tá, não, a ideia é hoje. A que palavra ele está ligada? Não. Quando? Pensem sempre, quando? Atualmente? Quando não se fazem mais ligações telefônicas? Atualmente. Eu só quero bater que está ligado ao verbo. Isso tanto na prova quanto na redação. O advérbio está sempre ligado ao verbo, tá? Sempre. Ele nasceu para circunstanciar o verbo. Ou a ele mesmo para dar intensidade, tá? Então, isso vem sempre na prova do Enem e na prova escrita. Porque as pessoas ficam procurando um problema de coerência no coesivo. Normalmente ele não está. Ele está na prova escrita. Então, o que o advérbio faz? O advérbio, tá? Ele é uma classe gramatical que dá uma circunstância pro verbo, tá? 99% das vezes. Se eu disser para vocês assim, pulei alto, advérbio. Caminhei devagar, advérbio. Estudei muito, estudei pouco. Escrevi demais, dormi... a gente dorme pro lado, assim, esqueci o termo agora. Dormir... mas também seria... uma que já veio em prova, tá? Advérbio. Sair coagiu. Pedro, o que vai ser o coagiu? Aí o sujeito é sintaxe, mas aí tem um adjunto adverbial que é a mesma coisa que advérbio. Saí coagiu, tá? Escrevi na classe com água. Escrevi com água. É um advérbio de quê? Instrumento. Eu não sabia disso. Então, um advérbio pode ser de qualquer coisa. Então, o Enem, e até Santa Maria, agora estou pensando em Santa Maria também, ele vai perguntar qual a ideia. Ele não vai dizer para vocês que é um advérbio. Qual a ideia? É a ideia de companhia, de instrumento. O que a gente pensa? Lugar, tempo, negação e modo. As coisas que a gente pensa, né? Mas pode ser de qualquer coisa, tá? Então, saí com a Gil, saí acompanhada da Gil, companhia. Escrevi a caneta. Agora só, duas coisas que já veio no Enem. Matei o porco a paulada. Pobre porco. Modo. Matei com um pau. Instrumento. Vocês notam a diferença? Matei a paulada. Então tem um modo, tem tudo. Se ligar ao verbo, qualquer circunstância. Por exemplo, matei. Deixa eu pensar uma outra coisa. Agora estou no matei. Bom, 90% vou sair do matei. 90% de circunstâncias. Mas ele pode se ligar ainda a ele mesmo, o advérbio, ou o adjetivo. Quando ele se liga a essas duas, que eu vou dar exemplo para vocês, é só intensidade, que é o muito. Quer ver uma questãozinha de prova? Depois eu apago aqui, ó. Eu estudei muito. Está ligado ao verbo, ninguém tem dúvida. Agora, eu, botando sujeitinho, pulei muito alto. Aqui está ligado ao verbo. Qual o advérbio aqui que está ligado ao verbo? Muito. Não, eu pulei muito? Não, é o que eu quis dizer. Eu pulei, eu tenho que ver o sentido. Eu pulei alto. E o muito está ligado a quê? Foi pouco ou foi baixo? Alto. Então aqui, ó, aqui é um advérbio modificando o verbo e aqui é um advérbio modificando outro advérbio. Vou botar: a turma é muito, o grupo, inteligente. Esse muito está ligado ao verbo? A turma é muito? O verbo está aqui. Ó, tudo que vocês, o Júlio vai falar para vocês quem faz com o Júlio. Sempre fiquem ligados nos verbos. Mas quem não faz com o Júlio, eu vou dando umas dicas junto com coesão e tal. A
turma é muito? Não. A turma é inteligente. Isso aqui é um adjetivo, é uma característica de vocês. E aqui é um advérbio modificando um adjetivo. Essa é a intensidade. Que vocês podem trocar por demais. Ana, uma vez eu ouvi falar, tipo, sobre alguma coisa que é evitar, tipo, os mente. Tipo, consequentemente, intensamente. Assim, ó, na língua portuguesa, verdadeiramente, os últimos cursos atualizados, tá? Vocês já ouviram falar em gerundismo e tem professores que não deixam vocês usar o gerúndio. A culpa, coitada, não é do gerúndio. Vou explicar que realmente tudo que é demais, tá? Faz mal. Vocês já ouviram o queísmo? Ah, fulano tem queísmo, que é 300 Qs, tá? A gente... Mas aí não adianta... Aí eu digo, troca o que por qual? Por exemplo, a menina qual... Porque a menina que saiu é bonita. Agora, a menina qual saiu é bonita. Não adianta trocar tudo que é por qual, tu vai sair do queísmo e entrar no qualismo. Então, então, tudo que é demais, tu pode usar o realmente? Posso, tá? Mas tu não vai dizer realmente, você me chama realmente, a menina saiu contentemente e, consequentemente, não viu o carro e sofreu um acidente, infelizmente, né? Então, isso tá aqui, vocês não chegam a fazer isso, porque vocês estão acima desse grau aí, na redação que a gente viu na semana passada. Mas tudo pode na redação desde que esteja correto. O gerúndio tá, eu estou falando do advérbio, vou apagar a coerência. O que eu quis falar da coerência? Está no plano mental. Por que o modelo pronto dá certo? Porque a gente tira todas as incoerências e todos os erros gramaticais. A gente decora aquilo que o professor deu, tá certo. Tu não vai ter erro gramatical na redação pronta. Tu não vai ter problema de coerência, porque eu vou corrigir e vou te dizer, usa sempre no entanto, usa sempre no ponto seguinte. Mas há uma coisa que eu estimulo, que é a criatividade, mas eu vou buscar o estilo de vocês. Estou fazendo isso bem devagar com ele, né? Porque ele veio no colégio que não teve nem redação no colégio, que é diferente de vocês. Então, eu também quero que vocês tenham uma redação que não tenha erros, uma redação que seja rápida lá, mas uma redação só da Luísa, uma redação só dela, que você possa usar em qualquer vestibular. Entende? Porque aqui, nós fizemos 9 pessoas fizeram o simulado, tinha 2 Thomas More. Né? Imagina, no Fleming tem muito Thomas More. Quantos alunos tem no Fleming? Né? Então, é isso. Porque eu não quero que você... O advérbio é um outro. A preposição. Então, nós temos aqui o advérbio, que é um coesivo. Nós temos as preposições ou as locuções que são coesivos. O maior problema de vocês está no de e no no. Eu nunca sei, às vezes, responder de e responder no. Né? Então, o que são as preposições? As preposições, então assim, o advérbio, ele é uma classe gramatical que dá uma circunstância, qualquer circunstância para o verbo. Matei a pauladas, matei com o pau, matei acompanhada com a Ju, né? Então, eu e a Ju matamos o porco, acompanhada da Ju, companhia. Matamos a paulada, o modo que nós matamos com o pau, o instrumento, matamos pela manhã o porco, que é para assar na noite, né? Então, matamos nas terras do Luiz, né? Advérbio de lugar, né? Deixa eu pensar mais, né? Daqui a pouco a gente vai pensando. Então, o advérbio se liga ao verbo para todas as circunstâncias. Então, eu procuro o verbo e vejo o advérbio para ver se tem problema. Tanto na minha redação quanto na minha prova. A preposição, o que ela faz? Ela vai ligar palavras. Ela não liga orações, ela liga palavras. E também expressa circunstância, por isso que é um ciclo coesivo. Vamos de Angélica. Vou de táxi. Vocês já ouviram isso da Angélica? É antigo, mas todo mundo conhece, né? Tarará. É uma preposição. Mas isso tudo aqui eu posso, se eu botar tudo junto, vai ser um advérbio. Tá? Depois eu vou falar, tá ligando palavras. Então aqui, quando 2 ou mais palavras fazem vezes de uma, é uma locução adverbial. E o adjunto? O adjunto é no plano sintático, tem a mesma função. Porque a gramática é dividida em semântica, que é o significado, tá? Fonologia, morfologia e sintaxe. Então, a sintaxe, o Júlio vai dar morfossintaxe para eu dou para vocês uma hora, tá? Por exemplo, se eu fizer uma análise morfológica, por exemplo, tu dissesse, eu é o sujeito, sintaticamente ele é o sujeito. Morfologicamente, ele é um pronome.
Então, eu é um pronome pessoal, vocês viram isso no colégio? Sim. Morfologia. Mas eu não é o sujeito da frase, eu escrevi bem? Então na sintaxe é o sujeito. Então eu tenho várias maneiras de analisar a frase. A UNB, que é o que faz o Enem, tá? Só que faz concursos acima, eu tenho muitos alunos concurseiros, tá? Ele, que é uma das que faz o Enem, de novo, ele pergunta assim nos concursos, que é uma prova CESP, não sei se algum de vocês já ouviu falar em CESP, agora é SEBRASP, tá? As questões deles são sempre assim, análise morfológica, sintática e semanticamente a frase abaixo. Porque uma mesma frase ela tem uma análise semântica, que é o significado, sintática e morfológica. Só para quem gosta, né? Vocês não sei que são. É uma opção adverbial. De quê? Lugar. Não. Lugar onde ela vai chegar. É modo. Não, modo. Locomoção. Meio. Qual meio de transporte que ela vou de ônibus, vou de táxi, vou de Uber? Hoje ninguém. Hoje seria vou de Uber. Você sabe. É o meio. Então o advérbio expressa qualquer coisa. Então eu quero que vocês desfaçam daquelas coisas. E dentro, vamos pegar uma outra cor aqui, vamos pegar agora um vermelhinho. E dentro desse aqui tem a preposição, ligando palavras, que ajuda a dar essa ideia. Então o Enem não vai perguntar a preposição, nem o URGS, nem o Santa Maria, nem o que vocês resolveram fazer, tá? Ele vai perguntar a ideia que essa expressão usa, meio. Ela vai ditar que é o meio que ela usa. Não vai dizer meio de transporte, né? Então a preposição ela liga palavras, tá? Então vamos ver uma outra frase. Olha só, aqui vai ser só a preposição mesmo, ó, que é o lugar. Vou por aqui, vou por esta rua. Preposição, tá ligando palavras. Claro que vai dar uma ideia de lugar, vai ajudar a construir. A preposição, na verdade, ela ajuda, ela liga palavras. Tá, isso aqui não está eu vou dar o a mais, é o que não está na gramática para vocês entenderem. Ela ajuda na construção das locuções. Então ela liga palavras para quê? Para ajudar a construir locuções. Então, aqui eu tenho as preposições. E diferentemente das conjunções. O que as conjunções fazem? Que vocês estão acostumados, vocês vão ter 2 aulas disso. Vocês não vão Luiz, você vai ter 2 aulas disso hoje. As conjunções, diferente elas ligam orações. O que são orações? Ou período simples, amores? Oração e período simples é a mesma coisa. Eu gosto de dar nomenclaturas, por quê? Porque aí vocês, dependendo da coisa, tá? É a mesma coisa, uma frase com verbo. Oração, ou período simples é uma frase com verbo. Então eu vou botar assim, ó. Eu vou passar. Vou botar até já no passado. Eu passei. Não, passei igual de passei roupa. Eu fui aprovado. Vou botar uma coisa mais assim. Já para chamar. Isso aqui já é o futuro. Eu fui aprovado. Tá certo isso aqui? Não. O que está errado? A conjunção. A conjunção liga orações, sempre. Aqui está a conjunção, fui aprovado, estudei. Tem que ter um verbo de cada lado da conjunção. Por quê? O porquê, quando ele é conjunção, ele é junto, tá? Lá na redação de vocês vão usar o porquê, que vocês vão poder trocar por um visto que. Aqui é coesão mesmo. Um já que, uma vez que, tudo isso. Ele está explicando do que ele passou. Eu fui aprovado, porque estudei muito. Tá? Vou botar uma vez que aqui para completar já. Uma vez que estudei muito. Pode ser causa, uma vez que. E aí, claro, eu não estou conseguindo trabalhar com ele, está contra mim, tem uma lista bem pequena de coesivos que eu vou passar as lâminas para vocês. Mas na apostila tem uma lista imensa de coesivos para vocês poderem fazer, tá? O
O mas, eu botei ele já aqui, não é o porquê, o visto que, o já que, uma vez que eu vejo que vocês usam, é bom usar, né? Tem que cuidá-lo, o pois, né? Eu tenho muito queísmo, às vezes uma vez que é mais bonito, mas eu acabei de usar um que, então é melhor usar um pois, ele é menorzinho também, ele é bonito, ele é certo, né? Então as conjunções, tá? Elas ligam orações, frases com verbo. Uma coisa que eu quero já chamar a atenção para vocês. Se você ficar, avise-me. Então, sempre que tu mudar, avise-me cedo, só para deixar mais um pouquinho menor. Sempre que tu fores usar uma conjunção, tu vai ver que tu está ligando orações, frases com verbo. Aí tu vai procurar o verbo de um lado e o verbo do outro. Tá, mas ela não está ligando orações? Tá. Ela está invertida. O correto, na ordem direta, seria avise-me se você ficar. O que eu quero chamar vocês? Se vocês começarem com o coesivo, a oração, tá? A vírgula obrigatória. Na ordem direta, vai depender ou não. Coloquem sempre antes do coesivo, tá? É diferente, tá? De uma palavra denotativa ou chamada. A palavra denotativa, eu não vou conseguir dizer para vocês, ela só denota, ela expressa alguma coisa. Eu não vou conseguir dizer exatamente a função dela. Liga palavras, ajuda a construir locuções, liga orações, períodos simples, que são frases com verbos, frases com verbos. O advérbio se liga, liga-se, vamos botar o advérbio, liga-se 90% das vezes ao verbo, expressando qualquer circunstância, e quando ele se liga a esses dois. A palavra denotativa, ela denota alguma ideia. E sabe quando é que vocês usam ela? Quando vocês usam assim. Acabou. Nesse sentido, vírgula. Ela não está ligando nada a coisa nenhuma, mas ela está denotando uma ideia. Quando vocês começam uma frase, logo, vamos ter aula de história, tal dia. E eu já estou convidando todo mundo, mesmo quem não faz história, para vir para a aula de história e para Castelo depois, tá? Quem não faz vai adorar a aula do Rodrigão, que é no sábado 27 às 10 da manhã. Tá? Logo, vamos ter história. Então, quando é a palavra denotativa, ela denota, ela expressa, com uma denotação, expressa uma verdade, né? Ela expressa uma circunstância, vamos botar, ela expressa uma ideia, vamos botar uma ideia aqui, tá? Não é bem ideia que eu quero. E aí vai ter a vírgula certa. Então eu comecei, logo e tal. E na apostila de vocês, na página, vocês estão na página de coesão? Tá. Tem, eu vou ver com a Lu aqui. Nossa, eu estou ali junto, eu vejo com a Lu aqui, que eu estou sentindo, eu pego o meu computador. Tá. Desenvolvimento, conclusão, tá aqui, ó. Coesão, elementos de ligação, tá? Gostei, elementos de ligação, vou botar ali lá. Aí tem prioridade, que é o que vocês. Eu gosto muito daqui do antes de mais nada. Adoro acima de tudo. Eu vou botar, que é o sobretudo, né? Sobretudo, acima de tudo, pensar em políticas públicas e tal. Então eles são bons. Eu não vou ler todos, mas vocês podem fazer uma apostila do lado e ver os menorzinhos e mais, que é o problema para tudo, o grupinho de vocês. Tem outros grupinhos com problema. Venham mais os que dão mais argumentações, tá? Aí a gente vai fazer esse exercício aqui. Eu vou ler com vocês e vou botar no quadro só esse aqui, tá? Depois a gente vai para a coisa. Eu vou ler com vocês porque ele é um texto didático pedagógico, tá? Ele está na ordem e vocês vão ter que, tá? Dividi-lo em introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele está na ordem, é só ver onde começa, onde termina e sublinhar todos os nexos, tá? E como ele é um texto pedagógico, aí vê-se o posicionamento. Então o que vocês vão ver desse texto? O posicionamento do autor, tá? Se ele é contra ou se ele é a favor do tema. Desculpe, vamos botar aqui. Antes que eu me esqueça. Tema. Tá? Porque eu não vou dizer qual é o tema. Aí logo atrás, o posicionamento do autor. Eu tenho que ser contra ou a favor. Eu não posso ficar em cima do muro. Tá? Vamos dividir. Tá na ordem, só onde começa e onde termina. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Não é uma conclusão de Enem, é uma conclusão antiga, tá? E sublinhar os nexos, que podem ser qualquer coisa. Sublinhar poesia. Como é um texto de um cara mais
um texto mais da área, tem algumas palavras que eu vou ter que dar para vocês, tá? Se vocês não souberem, vão perguntando. Olha, a gente já começou com certamente. Certamente, nunca terá faltado aos sonegadores de todos os tempos e lugares o confortável pretexto de que seu dinheiro não deve parar nas mãos de administradores incompetentes e desonestos. Como pretexto, a invocação é insuperável e tem a mesma cor e traços do assembrado civismo. Assembrado, puro civismo. Puro. Como argumento, no entanto, é cínica e improcedente. Cínica porque a sonegação que nesse caso se pratica não é compensada por qualquer sacrifício ou contribuição que atenda à necessidade de recursos imanente a todos os erários. Erários, bens públicos. Tá? É um bem público, dinheiro público. Erário, bem público. Tá? Sejam eles bem ou mal administrados. Ora, sem recursos obtidos da comunidade, não há policiamento, não há transportes, não há escolas ou hospitais. E sem serviços públicos não há Estado. E não pode haver sociedade política. Improcedente, porque a sonegação, longe de fazer melhores os maus governos, estimula-os à prepotência e ao arbítrio, a fazer o que quiser, né? Além de agravar a carga tributária dos que não querem e dos que, mesmo querendo, não têm como dela fugir, os que vivem de salário, por exemplo. Antes é preciso pagar, até mesmo para que não faltem legitimidade e força moral às denúncias de malversação, mau uso do dinheiro público. A malversação é tu usar mau uso do dinheiro público. É muito cômodo, mas não deixa de ser, no fundo, uma hipocrisia, reclamar contra o mau uso dos dinheiros públicos, tá? Que é a malversação, na verdade, porque botou em outra, tá? Para cuja formação não tenhamos colaborado ou não tenhamos colaborado na proporção da nossa renda. Chato? Mais ou menos? Não é o vocabulário de vocês, mas deu para entender a ideia? Qual é o tema? O que vocês acham que é o tema? Sonegação de impostos. Sonegação de impostos. Ele está dizendo. Olha, eu quero chamar a atenção. Então, o tema a gente já achou aqui, sonegação. Ele é contra ou a favor da sonegação de impostos? Acho que ele é contra. Ele é contra. Totalmente contra. E como é que eu já sei isso do título? A importância do título, um argumento cínico. Porque qual é o argumento que as pessoas usam segundo o João Batista Vilela? Ah, eu não vou pagar imposto porque o governo rouba. Tá, mas então você também está roubando de alguém, ou tirando, né? Então, na verdade, ele é contra. Aí, o que vocês acham que é a introdução? De onde até onde? Aí está na ordem, é só dizer, vai do 1, obviamente, até que número? Ele tem que apresentar o tema. Certamente nunca terá faltado aos sonegadores de todos os tempos e lugares o confortável pretexto de que seu dinheiro não deve parar nas mãos de administradores incompetentes e desonestos. Como protesto, a invocação, a ideia, tá, é insuperável e tem a mesma cor e traços do puro civismo. O argumento, no entanto, é cínica e improcedente. Ponto. Então, de 1 a 3. Olha, ele botou o tema e botou quais os argumentos dele. A introdução vai de 1 a 3. Aí, ele diz que ela é cínica e improcedente. Então, o D1 é quando ele explica por que ela é cínica. E o D2 é quando ele explica por que ela é improcedente. Então, ele usou os argumentos como coesivo, que é um tipo de coesão que eu vou trabalhar com vocês nas lâminas, que é por referência. Existem tipos, aqui eu dei palavras, mas diz o que é a por referência? É quando, vocês usam muito isso. Por exemplo, vocês usam assim, eu vou até hoje falar de vários filmes com vocês, porque eu tenho esse objetivo. Vocês usam um filme, a gente vê os animais, Marley e eu, tarará, tarará, na ficção, na obra, no filme, né? Isso é por referência, tu usa, é o que ele fez, só que ele repetiu, cínica por isso, improcedente por isso. Então, até onde vai a explicação do improcedente? Eu fiquei em dúvida se é até o 8 ou se é só o 7 mesmo. É até o 8. Antes é preciso pagar, porque está fechando, ó. Uma coisa que eu falo muito para vocês é que não posso resolver no final dos desenvolvimentos. Eu tenho que problematizar
para resolver na conclusão, senão fica, tem várias, né? Então, ele tá problematizando ao final do D2. Antes, é preciso pagar, até para que não faltem legitimidade e força moral às denúncias de malversação. Que é aquela coisa do cínico, né? Ah, eu tô falando mal do governo, mas e eu faço as coisas certas? Eu sou uma pessoa politicamente correta, eu pago minhas multas, eu não ultrapasso no vermelho, eu não sonego, né? Porque quem é autor. E aí a conclusão é muito cômodo, mas não deixa de... É o posicionamento dele, ó. Que é a primeira frasezinha de vocês. No fundo, uma hipocrisia. Reclamar contra o mau uso dos dinheiros públicos para cuja formação não tenhamos colaborado. Ou não tenhamos colaborado na proporção da nossa renda. Por isso tem que ter uma reforma tributária, né? Porque tem gente que paga um monte de dinheiro, tem gente que não paga nada. Tá, então a conclusão vai, vamos dizendo os números para botar aqui para vocês. O Cínica vai de que número a que número? Do 4 Ao 7. ao 7. Então aqui vai 7 e 8 só. 7 e 8 e aqui 9 e 10. O que vocês entendem como coesivo aí? O que tem de coesivo? A gente já viu que cínico e procedente é uma coesão por referência. E não é advérbio, não é preposição e não é conjunção, que são os advérbios que mais, os coesivos que mais se falam. Antes do no entanto, como pretexto. Ó, como pretexto, ele está ligando a outra. Incompetência de onde é como pretexto? É bom. A invocação é a mesma coisa do assassinato. Como argumento, também é. No entanto, tá, né? É cínica. Aí depois o porquê. Então, como pretexto, como argumento, no entanto, cínica, porque, o que, a qual, ó. Cínica porque a sonegação, a qual, então é um pronome relativo, que também é, a gente vai ver pronomes na próxima aula, tá? Na aula só de pronomes a gente vai ter, que aí tem. Não posso dar tudo de coesão, porque senão não faço a coletânea. Gente, uma coisa assim, ó, redação, tá? Isso, já falei, isso é prova científica. Cada área é uma ciência, tá? Escrever se aprende escrevendo, não tem uma outra forma. Eu só vou achar o meu estilo se eu escrever muito e trazer e a gente fizer. Eu sei que é difícil às vezes. Uma coisa que eu estou a fazer para vocês desde o final do segundo simulado, quando eu fiquei sem secretária, é que eu posso ajudá-los a fazer plano de estudo. Ah, eu já tenho, mas não estou conseguindo encaixar física. Ou eu já tenho, mas não estou conseguindo encaixar português porque eu não faço. Marquem uma hora comigo, que eu me sento com cada um de vocês e a gente faz um plano de estudo adequado às necessidades de cada um. Isso a gente falou na matrícula, isso a gente faz, entende? Mas tem que deixar passar pelo menos o primeiro simulado, ver como é que eu estou, essas coisas. O professor, hora é tipo de qual? Hora é ou. Ou pode ser, deixa eu ver nesse caso. Sim, Assim. Hora é dizer, bom, bem, nesse sentido que ele está usando, tá? Ora, assim. Mas eu usar a redação de... Não. Porque tu pode usar hora, ou, mas assim, né? Hora, vamos dizer assim, vá, sabe? Um pretexto, mas ele é uma palavra denotativa lá, tá? Porque tu vê que ele botou no início da frase, usou uma vírgula. Então tu vai usar qualquer coisa e vai ver no contexto qual o sentido que dá. Tá? Como argumento, aí o ora, o que não é compensado porque tendo a necessidade de manter, sejam eles bem ou mal. Ora, sem recurso obtido da comunidade, não há policiamento, não há transporte, não há. Aí eu tenho também não são os advérbios que vai encaixando também, são coesivos. Não isso, não há isso, a gente acha que não é, mas é. Porque tem uma fluidez. Não. E sem serviços públicos, não há Estado. Aí depois a gente já botou o cínico e a gente já botou o improcedente. O improcedente e o porquê. São dois nexos. Um é um nexo de referência e o outro é o coesivo de explicação. Eu estou de conta para ti, mas não é só para ler. Não estou excluindo meninos. Não tem preconceito contra meninos. Tá? Dos que não querem, aí o dos que, na 9, dos que não querem, e dos que mesmo querendo não tem como dela fugir. Os quais vivem de salário. Antes, advérbio começando atrás. Esse antes é bom. Antes, ele dá um posicionamento muito legal. Antes é preciso,
Por exemplo, a gente malha muito o governo nas redações, né? Mas a gente pode. Antes, é preciso alertar a sociedade, não fica? Antes, é preciso educar a sociedade, é o posicionamento. Até mesmo para que não falte legitimidade, tá? É muito cômodo, mas não deixa de ser, no fundo, uma hipocrisia. Ficar armado contra o mal dos dinheiros públicos para cuja formação não tenhamos colaborado, ou não temos na nossa vida. Aí depois aqui a gente tem, ó, por exemplo, a coerência, tá? A coerência textual está relacionada ao sentido, foi o que eu falei. Coerência sintática é um termo com o outro. Coerência semântica, coerência temática, coerência pragmática, coerência estilística, coerência genérica. Então vejam quantas coisas, onde é que está. Por isso, quando eu boto aquelas setinhas nas correções de vocês, tem um probleminha ali, tá? Que é o que eu quero que vocês vejam. Agora nós vamos lá para. Aí eu imprimi para mim. Lá para a parte, a gente vai usar uma coletânea da apostila hoje, tá? Um termo subjetivo. Eu acho, para mim, muito mais difícil. Mas tem gente que não acha. Página 55, Luiz. O amor em tempo de consumo e tolerância. Eu gosto. Eu tenho dificuldade com temas também. Eu tenho. Mas tentei objetivar, botar um consumo, uma intolerância ali para ajudar. Vou deixar vocês lerem e vou apagar aqui. Posso apagar? O Luiz tirou a foto. Depois a gente tira de novo. Antes de eu botar o projeto. Correndo, porque os guris têm aulas duas. Eu, as minhas aulas particulares, eu marcava para as 2h30 enquanto eu estou sem secretária. A semana aí eu vou botar no grupo hoje de tarde já os novos plantões, tá? Hoje seria a Pavala não veio, mas aí eu já começo a botar na sexta que vem. Aí, de repente, a gente comenta o que eu peguei hoje, traz a do Enem. Quanto mais eu vocês tiverem, mais feliz eu fico. Porque eu estou arrumando, eu sei que eu estou arrumando. Entende? Eu vi uma. Olha só de olhar, hein? Que orgulho que me dá. Só olhar já é bonito de ver. Diferente da primeira. Aí, mas eu boto hoje, entre hoje e segunda, eu boto no grupo os novos atendimentos. É rápido, você descansar um pouquinho, o grupo vai estar. Tá? Esse é para não deixar tudo para o final do ano. Não acredito que seja um Enem. Pode ser uma URGS, pode ser uma Santa Maria, pode ser uma católica, o que vocês adoram fazer. Eu não quero deixar tudo. Eu não fiz nada, só fiz Enem, e aí me saí mal no Enem. Não, a gente vai vendo. O posicionamento, vem um artigo de opinião em Santa Maria, tá? Isso aqui o projeto vai ajudá-los independente do tipo de texto, porque o artigo de opinião, a carta aberta, elas são baseadas no meu posicionamento e eu tentar mostrar para o outro ser evasivo, sabe? Persuasivo da minha ideia, mas sem tentar polarizar, tá? Porque é muito perigoso polarizar numa época de professores polarizados de todos os meios novos. Repertório, tá, por exemplo, proposta de intervenção. Eu quero ouvir vocês falar. Vocês acham, sabe, os jovens falar, que o mundo, que os jovens hoje, que o amor está mais difícil, né, que está no mesmo tema, o amor em termos de consumo e tolerância. Então, pela rapidez do tempo, a gente para de pensar nessas questões continuadas. Botar o amor mais intolerante. Sim, então o amor está mais intolerante, mais consumista. Então a gente, nesse grupo,
ó, o porquê da redação, aquele que eu vou trocar por uma vez que ele é juntinho. O porquê pergunta, ele é separado. Todo que, independente de ser que ou porquê que bater com ponto leva acento. Todo que. Por isso que o que, interjeição, que já veio no Enem algumas vezes, ele tem porque ele tem acento. Todo que tem que bater com ponto vai levar acento. Tá? Então, por isso que esse meu porquezinho, ele é separado, porque a pergunta tem acento porque bateu com ponto. Tá? Por quê? Ela falou o individualismo, muito bom. Então, o individualismo, eles nos deixa assim mais intolerante. Tá? Deixa eu ver até aqui que eu fiz um projeto com um aluno online. Eu tenho um aluno de São Paulo, desde o ano passado, fugiu totalmente do tema esse ano, tá bem matemática. Uma redação perfeita, assim, mas falou de. Eu acho que ele é um individualismo. Por que mais ele é mais intolerante? Não sei, talvez pelo sistema do dia a dia. Talvez, tá todo mundo sempre em um um cotidiano multitarefário. pode ser. O cotidiano multitarefário, ele nos deixa realmente falho. Ele nos deixa realmente mais individualista. Eu não tenho, mesmo que eu queira. Olha, a gente está querendo fazer um churrasco, a gente não está conseguindo, porque sai uma secretária, entra outra, a gente está querendo fazer um pastel, aí um professor está com Covid, aí um aluno está com Covid, aí não sei o quê, aí, né? E isso já deixa todas as nossas obrigações. Aí a minha carteira de motorista, vocês dois fizeram aula, eu não consegui fazer, juntou as coisas do cursinho. Então tu não quer. Só que, tipo, eu tenho namorado e eu praticamente vejo ele só no final de semana. Porque não vai ter. Não vai ter. Então, olha, o cotidiano multitarefário. Eles falaram também, esse aluno falou, que ele acha que é difícil se relacionar. Por exemplo, ele é super Bolsonaro e ele não se relaciona de modo algum quem é de extrema esquerda, porque ele é de extrema direita, a extrema direita mesmo, assim, extremo. Porque ser de direita é normal, ser de esquerda é normal para mim, que é ser extremo é o perigo. Ai, nossa, vai ser difícil pra ele. Ele é muito difícil, ele Pra acha quem que não, não. tipo, extremo. Muito. Ano passado a gente fez uma coletânea sobre homofobia, ele acha que não existe no Brasil homofobia. Tu viu que teve um pouco uma homofobia? Eu sou não. Teve aonde? No corpo, uma Eu vi, eu saí no Diário Popular, eu li no Diário Popular. Muito feio. Chegaram lá um casal e começaram a xingar o Duda e o outro dono. E aí começou a falar, esse bando aqui é um blocozinho pra viado, cafeteria de machona, não sei o que, isso toda. Eu acho que tu pode não gostar, mas eu acho que a palavra, a palavra do século polarizado tinha que ser respeito. Entende? O que não serve pra mim, não serve pro outro, eu acho que essa tinha que ser a palavra. Respeito às ideias das pessoas. Ele é muito assim, ele é de uma cidade do interior de São Paulo, está em São Paulo, fazendo engenharia. Hein? O outro aluno meu, que é de Pelotas, passou em São Paulo, e meio que estimou, ele é meu aluno, sabe, de boca a boca, que vai indo lá, faz com. E ele faz engenharia, então os horários dele comigo é bem assim, eu dou aula dele das 7 às 8 da manhã, antes de ir na faculdade, ele é um quinzenal também, depois do segundo semestre. Mas é um bom aluno, entende? Mas às vezes é a família, porque a fruta não cai longe do pé. Falarei uma frase dura. Ele é um bom aluno. Aí ele por dentro não parece um ser humano. Porque achar que não tem, né? Mas eu, como professora, tenho que saber Ele lidar. não faz mal, porque ele é bom aluno. Ele é muito bom em matemática, ele tem um raciocínio rápido, mas para a redação ele é ruim, porque o Enem, tu seja de direita ou de esquerda. Como é que se vem no Enem? Ele vai zerar. Meu medo é ele zerar a redação, é minha. Porque ele tem que respeitar. Eu digo pra ele, tu tem que respeitar os direitos humanos. Aí ele é contra os direitos humanos. Todo mundo. Bota o Thiago. O Thiago é totalmente. Não existe. Eu digo, o Thiago, te desliga de mim, tudo que eu estou te dizendo é sobre direitos humanos. Te desliga de mim. Eu não estou te dizendo o que eu penso. Eu não estou te dizendo nunca o que eu penso. Tem que dar uma aula de ética pra essa criança. Olha, é bem difícil, sabe que tem dias que eu tenho aula com ele, eu dou em casa, às vezes, para ele, das 7 às 8, entende? A gente faz de 15 dias, tem dias que eu tenho que escolher o tema, sabe? Eu não dou um tema assim que... Mas aí eu também me sinto enganando ele, porque se vier no Enem, é muito difícil, né? É muito difícil.
Tá, mas ele acha, e ele com razão, aí eu concordo com ele, eu escolhi esse tema achando que não ia ser um tema que a gente fosse levar pro lado seguinte. Mas ele achou, gente. Ele acha que é polarização, e aí eu concordo com ele. Porque quem é extrema não aceita quem é, entende? E quem é extrema esquerda também não aceita quem é. Aí eu acho que é uma questão de princípios, né? Porque os princípios de uma coisa que tem direito são diferentes. Então, É mais fácil com uma pessoa. Mas aí é que é a pergunta, aí é que tá, aí que é a Uri vai perguntar pra vocês, aí é que Santa Maria, e se tu te apaixonar perdidamente por um, assim, ó, porque no início, antigamente a gente não perguntava em quem tu votou, hoje se pergunta. Você vai vivendo um conflito constante. Amor racional. A gente não pode. É um amor racionalizado, porque aí eu levo em consideração não só meus sentimentos, mas meus princípios de vida. Então a gente é intolerante. Porque se eu pensar, a gente é e sempre foi. Porque aí eu posso botar aqui na história, olha só, para a gente ir longe, né? Aqui, vou botar em literatura. Eu vou dar algumas obras brasileiras que eu separei para vocês, tá? Mas na literatura, a gente pode falar aqui de Romeu e Julieta. Eram famílias inimigas e polarizadas. E se mataram por causa disso, né? Então Shakespeare, olha que chique, a gente está falando de Shakespeare, Romeu e Julieta de Shakespeare. E eles se apaixonaram e as famílias se odiavam. Tipo, era uma família Lula e uma família Bolsonaro, se odiavam as famílias. Totalmente Lula, totalmente Bolsonaro, entende? E as famílias se odiavam e eles se apaixonaram. Porque para eles, entende? Porque para mim, também, entende? A pessoa sendo do bem, a pessoa sendo ética, entende? A pessoa sendo do bem, sendo ética. Eu também não gosto de radicalismo, nem de esquerda, nem de direita, né? Mas, então se a gente botar Romeu e Julieta aqui, a gente entra, né? Olha só, Julieta, a gente entra aqui na intolerância, né? Que é uma... O individualismo pega no mal. O individualismo pega no balão, sociedade líquida, perfeito. Não eu tem quero como botar. não. Não tem como, eu não botei. Eu vou usar, eu vou te dizer. Vou tentar tirar outros argumentos. Outra coisa que a gente conversa também, que eu acho que deixa, porque a gente tem que levar para o consumo, né, para não tangenciar, eu acho que uma outra coisa são as redes sociais. Todo mundo agora se conhece, namora pelo Instagram. E aí será que esse... Né? Tipo, a forma Tu de tem namorada? Pessoal, física. Tu tem namorado que tu vê final de semana, tem namorado? Não, tô tentando arrumar Encalhadamente. Vou ter que apresentar vocês um grupo. Porque assim, o individualismo e as pessoas sem empatia fazem com que, por exemplo, Tá, mas assim, pode ser de esquerda, de direita, tem que ser. Não pode ser radical, não. Ela vai apresentar Pode direita. Não, de São Paulo. Hein? Se Tem que ser esquerda. fosse esse doido de São Paulo, a minha mãe ia amar ele, eu ia me estressar com ele. O doido de São Paulo, vocês não iam querer nem para amigo, porque ele ia dizer, tudo é imoral, é ilegal, engorda. Eu já entrei em conflito com meu namorado, porque eu sou de esquerda e ele de direita. Claro, nenhum dos dois é extremo. Mas a gente sempre entra em algum conflito com o outro. Tu sabe que meus pais eram de direita e o meu irmão é a pessoa mais de esquerda, convivi a minha vida inteira assim, tá? E meus pais de direita, né, o liberalismo que se chamava na época, o meu irmão de esquerda. E aí no início teve várias brigas na família, assim, e eu mais moça, né? Então eu consegui conviver, consegui ver os dois lados. Me casei com alguém de direita, fiquei 18 anos casada, estou separada hoje, né? Com alguém de direita, não extrema direita, eu não conseguiria. Não, nem ele, porque a extrema direita tem umas coisas. E eu não sabia, eu já contei na turma que meu filho é gay, contei para algum de vocês, né? Não contei, eu não sabia. Não, também não. Eu contei no almoço, tu também não sabia. Estava no almoço, né? Quando eu contei no café da manhã. Eu ouvi tu falando, não sei se era no almoço. Meu filho é mais novo, que é lindo, maravilhoso, os gurias, a Estela faz mostra as fotos para vocês. Viu, gurias? Já não tá. Mas o meu filho não era na época. Não sabia, nem ele. Na verdade, quando eu conto a história do meu filho para vocês. Não sabia na época, nem eu sabia. E eu sempre, por exemplo, assim, o neoliberal, a esquerda não era tão esquerda e a direita não era tão direita. E nós sempre fomos votar em 18 juntos, mais tempo de namoro, a gente votou sempre junto. A gente ia votar, ia em lugares diferentes.
ele ia comigo no meu lugar, eu ia no lugar. Às vezes, cara, a gente discutia assim, entende? Ah, mas pensa isso. Ah, mas o fulano pensa aquilo. E eu me construí dessa forma democrática. Eu me sinto centro, entende? Não me sinto totalmente esquerda, porque eu vejo coisas erradas na esquerda, vejo coisas erradas na direita, né? Acho que uma política social é super importante, entende? Num país desigual como o Brasil. Então a gente tem que pensar em termos de Brasil, porque em termos, ser direita nos Estados Unidos é mais fácil. Nem nos, porque os Estados Unidos é um país muito negro, né? Também ser direita. Bom, meu filho, antes de eu entrar no amor, que é um amor incondicional, que é um amor de mãe. Isso eu posso dizer para vocês. E ontem eu ouvi um depoimento da mãe do Paulo Gustavo, com eu chorei, né? Porque ela dizia, aceite seus filhos. Meu filho sempre, o Júlio, vocês conhecem, né? É casado com o Dudu, professor de português, né? Sempre convive bem com pessoas de... Nunca tive problema, não gosto de mulheres, mas nunca tive problema de... Né? E o Bruno, um guri muito bonito, vou mostrar uma foto para vocês, é o que dizem, a mãe, vou mostrar uma foto para vocês. O Bruno, 1000 namoradas, 1000, assim, mulheres lá em casa, assim, as mulheres se atiravam lá em cadeia de casa. Tá? E ele teve anos uma namorada, a Raíssa, tá? Anos. E voltava e brigava com a Raíssa, e a Raíssa apaixonada por ele. Tu me lembra a Raíssa, linda, de olho azul, linda a Raíssa, tal, brigava. Aí quando eles brigaram a última vez, a mãe da Raíssa disse, tu não vai voltar com o Bruno, eu dou razão. Pra mãe, porque eu sou do lado do certo, né? Tu não vai voltar com o Bruno, porque tu tipo, vai estudar na Europa, porque vocês não... Eles fizeram todo o ensino médio juntos e a faculdade, ela entrou no direito, ela para administração. Ela teve um câncer e morreu. Esse guri quase enlouqueceu, mas eu já tinha. Aí um certo dia, aos 21 anos, ele está com 28 hoje, tá? Aos 21 anos, ele chegou, 1000 namoradas, a gente ficou com o direito inteiro e tal. Um dia ele chegou em casa, só estava eu, já estava separada, né? Ele disse, mãe, tu acha que eu sou gay? Não. O guri tinha 13 mil namorados, como é que eu vou achar que ele é Não gay? pensou nessa hipótese? Na infância, assim, lá para o 8, 9, nós chegamos a desconfiar e ele fazia terapia porque ele não gostava dos mesmos brinquedos, ele não gostava de brinquedo violento, mas ele nunca brincou de boneca, nada. Eu me lembro um filme, os guris vinham um Pokémon, que eu acho que era da época, ele viu o Rei Leão. Ele era doce. Ele viu o Rei Leão, ele era sensível, eles viam o 101 Dálmatas, mas ele não via Barbie, nunca pediu uma boneca, e tinha, porque a irmã, tinha uma irmã em casa, nunca brincou com os brinquedos mas era mais sensível, sempre gostou de bicho, assim, como é na... Eu disse, não, ele disse, porque eu só... E ele disse, meus 14 e meus 21, não tem uma noite. Aí ele tinha psilício, nós tratava de psilício, gurias, Luiz. Tratava de psilício, que é horrível lá. Ele disse, não, porque eu sou dos meus 14 aos meus 21, não tem uma noite que eu não tenha dormido cansado nisso. E quem descobriu foi a psicóloga. Porque eu botei na psicóloga, porque antes do direito ele tentou fazer outras coisas, né? E aí a psicóloga notou isso nele e foi quem tirou. Ele saiu da psicóloga, foi a primeira pessoa a saber. Ele disse, porque se fosse uma escolha eu não teria feito. Não é uma escolha. É muito sofrimento para ouvir para uma mãe que o teu filho sofreu. É como se eu obrigasse vocês a ficar com alguém que vocês não gostam. E ele foi obrigado pela sociedade a ficar com alguém que ele não gostava, com que não era. Ele não foi porque ninguém quer. Porque ninguém quer sofrer preconceito. Ninguém. Mas o Bruno foi muito abençoado, tá? Eu fui a primeira. Aí ele foi contando para os amigos, que os amigos dele são desde o pré os mesmos. O São José, aquela coisa, foram na faculdade juntos. Ele contou aos poucos, um por um, os amigos continuam os mesmos até hoje. O pai dele, a gente era separado, o pai dele tinha casado novamente, que a gente ficou com medo, que não aceitou e tá. Hoje ele é casado, está casado, não sei quanto tempo, né? Mas ele mora com... Casaram, inclusive, no ano passado, por causa de política. Por que ele casou ano passado? O pai do Vale do Quebra-Gelo tem muitas terras. E aí, quando o Lula ganhou, o pai dele achou que o Lula podia tomar as terras dele. E aí, queriam passar parte das terras para o nome do Wagner, para o Bruno não ter acesso a essas terras. Para não ter... é Bruno, Fábio, né? Entendi. Porque para o Bruno não ter, porque eles tinham união estável, aí o Bruno teria acesso às terras do marido. Então o Bruno tem que casar, a separação de bens totais, para não ter acesso às terras que ia para o nome do Wagner, entende? Porque quando é muita extensão de terra, mesmo da reforma agrária, sei lá, mesmo da Fósforo, sei lá, aí fica menos terras, divide, e aí para o Bruno não ter, mas ele nem sabe que o Bruno, só uma irmã que sabe que o Wagner é gay, só uma irmã que sabe. A família não sabe. Não sabe. Não sabe que ele está casado?
Não sabe. Meu Deus, que fique. Não sabe. A irmã que sabia. Eles moram juntos. Moram juntos. Aí eles são amigos. Não, eles Nem moram visita aqui, eles. eles não são essas terras todas não são em Pelotas, tá? Ele mora em Pelotas com o Bruno. Então, por exemplo, agora esse final de semana ele vai ver a mãe. Tá? Lá no mas centro. ele nunca vem. ele não... Quando eles vêm, O Bruno sai de casa. os dois saem de casa. Porque. Ele andou com o apartamento. Eles vão lá pra casa, porque aí só tem um quarto de casal e um quarto e um escritório no apartamento deles. E até no. Tá, mas aí não tem nada pessoal que dá pra ver. Eu acho que tem, porque eles moram juntos, já fazem tira parte foto, da- Não tem uma foto, não tem nada, não tem. Ô, Ana, eu vou te falar uma coincidência. Tu deu as características igualzinha a de um primo meu. Não Ó, é. Bruno ou Wagner? Wagner. É. Eu tenho um primo que é Wagner, que ele é também, o pai dele tem muita terra. E não é aqui, só que toda a família já sabe. Foi igualzinho. Como é que eu tô lembrando desse Wagner? É Tim também, mas não tem nada a ver. Ah, eu achei que nós era até parente, claro. Eu assim, meu Deus, Não é, a minha família não é Preconceituosa. preconceituosa nem nada, ele é assumido pra família, por isso que eu... Não sabe. O pai dele, aí o pai dele esses dias andou no carro dele e disse, deu uma carona lá na cidade dele, deu uma carona pro pai dele, de onde, não sei pra onde. Ele disse, como é que tu anda nesse carro sujo? Imagina as gurias aqui dentro, nesse carro sujo. Mas, por exemplo, o meu irmão. Eu acho que não tem pai e mãe que não saiba. Bom, A eu minha não mãe não sabia. sabia. A minha Mas mãe nem e ele irmão sabia. No meu, eu não vou mostrar uma foto. Ele dele. descobriu e eles contaram. Ele Foi contou vocês foi dois a escondidos. psicóloga e eu saindo da psicóloga, eu tenho É? muito orgulho disso. E tenho Ele não muito. foi escondido de ti. Não. E uma outra coisa assim, ó, eu conheço um outro caso que o menino se matou porque a família não aceitava. Deus me livre meu filho se matar por não, entende? Por não aceitar. Porque é isso, eu tô dizendo uma vivência minha. Ele me disse, não foi uma escolha, porque se fosse uma escolha eu não faria. Porque é muito difícil tu ter toda uma sociedade contra ti. Eu, como mãe, não tenho preconceito. Meu medo é a homofobia, de matar. Eles não pegaram esse daí. Tem um outro conhecido nosso, do mestrado da Jô, da minha outra filha, que pegaram lá. Ele foi defender um casal de gay, que estava apanhando, e eles têm o rosto todo defeituoso. Esse é meu medo, né? Mas o Bruno, as pessoas que... a primeira pessoa que eu fui conversar depois que eu fiquei sabendo foi o Julinho, né? Hoje eu acho que ele já tem mais, porque eu não sei se eu conheço, mas as pessoas não identificam, assim. A minha mãe é de extrema direita, mas ela falou que ela prefere 1000 vezes que a gente se assuma. E ela disse assim, se tu fosse... Então não é extrema direita, é direita. Mas as outras vai dar tudo extremo. Ah, Ela disse, porque é mãe. E É. ela disse, eu preferia que tu trouxesse tua namorada aqui do que tu ficar infeliz. Filho. Claro. Imagina pra uma mãe tu te matar. Deus amado. E a mãe do Paulo Gustavo disse esses dias na televisão, ela disse assim, assumo seus filhos, como eu queria ter meu filho para abraçar, como eu queria ter meu filho aqui, e vocês tendo o filho de vocês só para não assumirem. O que muda na tua vida? Na minha vida não mudou nada. Mas pra ela, a minha mãe descobriu que meu irmão era bi porque um amigo do meu irmão contou. E aí ela perguntou e ele afirmou. E eu sou bem aberta, eu tinha outros amigos, só que é muito diferente quando tu vê aquela pessoa que tu acompanhou a vida inteira e é, beleza. Eu, não é bi? Como assim? Até pra mim foi um choque, pra ela foi um choque. Só que aí depois, Não muda nada. O que muda? O que muda? Gente, depois eu mostro pra vocês, eu vou falar aqui, tá? Eu tenho medo que já são 11h10 e vocês têm que fazer, tá? Mas um dia eu mostro pra vocês. Então eu acho que o individualismo, o cotidiano multitarefário, a polarização hoje, porque antigamente a gente não perguntava em quem votava, né? As redes sociais, deixa eu ver o que mais eu botei num outro projeto. Uma outra coisa que a gente, que deixa também, eu acho que a liberdade de escolha, eu acho uma coisa boa. Eu acho que a liberdade de escolha, ele é a parte boa do amor, porque antigamente, se eu fosse botar na história, aqui na história eu botaria o capitalismo por causa do consumo. Será que nós namoraríamos, nós, vocês namorariam alguém muito abaixo das condições financeiras de vocês? eu tive a experiência mais complicada. É muito complicado, É complicado, né? Porque tu fica com medo de machucar a pessoa e tu acaba te privando das coisas que tu gosta de fazer também. Porque aquela pessoa não tem condições de te acompanhar. Assim como eu não me envolveria com uma pessoa que é muito mais rica do que eu, porque eu não ia conseguir acompanhar ela. Claro. Acho que eu deixo. Então entra um pouco no capitalismo.
capitalismo, porque o capitalismo faz com que eu queira, todo mundo tem acesso, né? Aqui dentro da história, deixa eu ver o que eu botei para aí. Dentro desse capitalismo e dentro do cotidiano e tal, dentro do capitalismo ainda, da questão do consumo, né? Os casamentos arranjados, que existem na Índia até hoje, né? Mas a gente vai falar aqui arranjado. É o casamento arranjado, o casamento que tu tinha que dar um dote. Então, na verdade, esse amor, ele não foi tão amor assim, porque tu vai falar aqui em século XV, século XIV, século XIII, né? Tu está falando em séculos de casamento arranjado, aí vocês podem pesquisar um período para vocês botarem. Então, na verdade, esse capitalismo, essa intolerância, quer dizer, Era um negócio. era um negócio, como é até hoje. Tem aquele termo de um filósofo, amor fati. Eu acho que é o amor que é o destino. Não, é do Nietzsche, né? Do Nietzsche. É do Nietzsche. Mas aí eu acho uma questão que é tu amar o teu destino, entendeu? Tu aceitar as coisas. Gente, eu fiz um é computador com ele, eu até vou botar, eu vou mandar no grupo do WhatsApp, que eu tenho no computador que eu fiz com ele, tá? Então, assim, ó, eu botei o capitalismo, o casamento arranjado em repertório, aí a gente pegou algumas obras literárias brasileiras mesmo, tá? Pra não botar o Romeu e Julieta, a gente pegou, que caiu no vestibular de vocês, pra vocês já irem estudando, eu botei Suspiros Poéticos de Saudade, de Gonçalves Magalhães, peguei A Linha dos 20 Anos, de Álvares de Azevedo, peguei A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, e peguei o Guarani, de José de Alencar, que foram obras românticas mais do amor idealizado, o amor idealizado. Cultura. Aí eu peguei filme, tá? Vocês vão lembrar de filmes da época de vocês vão me dizer. Eu vou botar no grupo. Eu botei o Casablanca, que é um filme antiguíssimo, do Bergman, que é muito antes, eu não sei quantos anos tem a voz de vocês, mas é da época da voz de vocês, é de 1942, eu nem cansava de ser semente ainda, né? Então... E botei um dos anos 80, que virou um clássico, é Uma Linda Mulher, para Julia Roberts. Eu ia falar isso. Tá? Que é essa diferença. Ela é prostituta, claro que é ali que eu posso, que a URGS foi em primeiro lugar, não está aqui, mas vocês podem anotar aí, que é a Cinderela moderna, né? Que na verdade é o ponto da Cinderela. Então, o que é a Cinderela? Tu sai do nada, perde sapatinho e casa com o príncipe, com o rei, sei lá, com quem é uma casa. Então, Uma Linda Mulher. Então, a Cinderela aqui, vou botar na literatura aqui, que não está nesse que eu vou enviar para vocês, a Cinderela, que trabalha essas desigualdades, o capitalismo e tal. Música. Eu botei dois clássicos, vocês conhecem, botei dois clássicos muito antigos. Um que não é do meu tempo, mas que vocês conhecem, tá? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, todo mundo conhece. Isso é carinhoso do Pixinguinha, é uma coisa muito antiga, tá? Mas eu acho que botar essas coisas de, tipo, me diz uma cantora de vocês atual, que não seja MPB tudo. Tipo essas que vocês sertanejos. Eu não sei mais disso. É? Eu esqueci botar o seu. Tá. Eu botei Tom Jobim, que é um outro clássico. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, tá? Biologia, botei ocitocina, que é muito legal de sair do pronto, né? Na biologia botei ocitocina. E na atualidade eu até colei pra ele, tá? Que eu não sei se vocês conhecem, eu não conhecia, fiquei sabendo um aplicativo de relacionamento chamado Happn. Tá? Em parceria, eles fizeram uma pesquisa, tá? Em parceria, tem tudo aqui, eu vou encaminhar para vocês, que é um projeto que, como ele é online, eu vou esperando no computador. Tá? Com a agência, Tendência fez uma pesquisa em 4 países, entre eles só o Brasil, eu sempre procuro coisas do Brasil, né? Brasil, França, Holanda e Noruega, com 8 mil usuários sobre eles, que desejam e esperam nos seus relacionamentos de 2023. 53% dos entrevistados afirmam que desejam relações sérias com parceiros maduros para uma relação a longo prazo. Então, a pesquisa agora, tá? Uma pesquisa 2022, 2023. Tá? Como sempre quadro em tudo, que caderno de atualidades para vocês também. Então, para vocês, eu vou botar no grupo de vocês, para vocês terem tudo certinho. E além desse aqui, eu não consegui fazer muito, não deu tempo. Acabou a aula, tá? Lá dele também, o tempo. Eu botei educação emocional, porque eu penso um respeito, entende? Já no mundo intolerante de consumo, tudo bem, eu não quero que ela também não casa. Eu não gosto de andar com quem não ama, respeita. Respeito. Então, a educação emocional, mesmo quando tu vem de uma família, como tu, Gil, tu vem de uma família de extrema direita, tu pode respeitar os teus amigos, os teus, entende? E eu peço respeito pelos meus amigos. Exatamente.
Né? E uma outra coisa que eu botei era intolerância, e eu só botei tolerância, eu acho que a gente tem que resolver isso, a tolerância. Porque a educação emocional é que eu digo assim, ó, se os avós de vocês são racistas, respeitem, porque a 13 de maio agora, né, amanhã, são 132 anos, eu acho, 133, 100 e pouco, da escravidão. Se o teu avô tem 80, ele pegou o final da escravidão, ainda as pessoas trabalhando como escravos, então é normal, porque era lei tu ter escravo. Então, se a lei dizia que tu podia comprar pessoas, tu não achava errado. Se teu pai comprava pessoas, como é que tem que uma pessoa de 80, 90 anos, 70, não seja? Não tinha, a gente comentou isso, então... O meu pai, por exemplo, ele é delegado federal, para ele é normal agredir as pessoas. E eu, tudo bem, também. Aí eu botei a tolerância no segundo, mas eu não sei como, entende? Trabalhar isso. Que eu não gosto da conscientização, da mídia, essas coisas, né? É mais empatia. Empatia, eu botei educação emocional, não é Esse subjetivo eu acho difícil para mim, né? porque tu Como tem que que problematizar primeiro. E aí na URGS não sei, tipo, pode intervenção. Mas é que aí tu pode botar, porque aí pra URGS, mas tu pode, tá? Mas tu faria ela mais, porque tu está acostumado. Tem tanta gente, né? Tem tanta coisa. Porque eu não quero que vocês mudem a redação de vocês. Não, como é que eu vou fazer a minha introdução? Tu pode fazer uma intervenção, porque ela é típica da dissertação, mas tu pode falar da importância da educação emocional nas escolas, desde os anos iniciais, que não é mais sério, dos anos iniciais. Então, falar da importância disso, fazer uma intervenção com um vocabulário mais crítico. Na aula que vem, eu vou trazer a tabelinha da URGS para vocês e a tabelinha da Católica, tá? E aí a gente já vai corrigindo aí na tabelinha do Enem. Então, tá, estão liberados. Escrever se aprende escrevendo, não deixem de fazer. Qualquer dúvida me chamem, tá? Eu vou botar Qual que é a senha genérica mesmo que tu botou do sinal? 2, 3, 4, 5. Aí tu entra e troca a tua. Todos vocês já conseguiram entrar? Tá bom. Então, para a tua redação, eu já te dei aquela que tu me trouxe. Ai, eu estou desistindo, meu amor. Ninguém Não desista, meu amor. Olha é lindo. Olha, ninguém quer ter nada sério. Eu não gosto de pessoa que tem idade. Olha. Gosto de mais velho? Eu gosto de pessoa que já tem a casa da pessoa, o carro. Eu já tenho minha casa.